Vamos falar de Klabin, gigante brasileira da celulose, papel e papelão, que vem andando de lado tanto na cotação quanto nos fundamentos, mesmo em meio a um período forte da Bolsa Brasileira, que aliás está forte assim independente de uma Selic bem alta. Porém, com Trump colocando a gente na linha das tarifas logo em seguida, o mercado já devolveu boa parte desses ganhos que tinha feito. De todo jeito, ainda temos empresas mais consolidadas em preços mais altos. Tivemos o nosso Ibovespa recentemente renovando suas máximas históricas, batendo aqui os 140. E o mesmo acontece aqui no nosso IDIV, Índice dos Dividendos, ETF de dividendos aqui da Bolsa Brasileira, que também está nas suas máximas históricas. Mesmo olhando empresas específicas, vemos a maioria das Big Caps, que são as empresas mais sólidas, mais estabelecidas e, por definição, com maior valor de mercado, com cotações já mais altas. A gente pode olhar aqui para Vivo como exemplo. Sanepar, apesar de não ser Big Cap, é consolidada, é mais voltada para os dividendos e a gente também vê esse movimento claro na sua cotação. Até Engie, apesar da queda mais recente aqui, numa performance forte. Semig também sendo mais um exemplo. Então a gente tem muitos ativos na renda variável entregando as rentabilidades que a gente gosta de ver. Porém, conforme nossos ativos se valorizam, e a bolsa como um todo também, a gama de oportunidades vai diminuindo. E no contexto atual, não está mais tão fácil encontrar essas big caps boas, com qualidade, que ainda não tenham aproveitado essa alta recente da bolsa. E é por isso que, apesar de eu ainda ver bastante oportunidade nas small caps, que coletivamente ainda não deram essa pernada de alta recente, uma carteira bem gerida precisa de diversificação nos tipos de empresa. E por isso, chegou a hora de atualizar a nossa visão sobre a Klabin, entender a evolução dos seus fundamentos, ver os seus resultados mais recentes e fica até o final aquela que a gente calcula o preço justo da Klabin com diferentes métodos de valuation, para ver se ela é ou não uma das últimas big caps da Bolsa Brasileira que ainda apresentam oportunidade. Veremos também o quanto ela está exposta ao risco das tarifas de Trump ao Brasil, que, dado o impacto que essas podem causar na nossa economia, se torna importante entender quais empresas estão mais ou menos protegidas. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo e a Klabin tem uma contribuição direta para esse posicionamento do país. Somos a única empresa a produzir 3 tipos de fibra: celulose fibra curta, de eucaliptos, a celulose fibra longa, de pinos, e a celulose fluff. A Klabin se posiciona de uma maneira muito importante nessa perspectiva global de futuro. É uma empresa centenária, com responsabilidade e compromisso reconhecidos de práticas sustentáveis e manejo em toda a sua cadeia produtiva até a entrega para o consumidor final. A Klabin está preparada para liderar essa jornada de transformação, contribuindo para consolidar ainda mais o papel do Brasil e sua posição no cenário internacional. Seguimos investindo continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, oferecendo soluções sustentáveis com produtos renováveis, recicláveis, biodegradáveis, por meio do uso inteligente da floresta cultivada. Para começar a entender melhor a Klabin, a gente tem que lembrar que ela opera no mercado da celulose, que é uma commodity, uma que inclusive vem enfrentando dificuldades no preço, sendo esse já um fator para a performance atual da Klabin. Apesar do perfil de commodity, eles têm investido cada vez mais em produção de papelão e papel cartão, se posicionando como líder numa indústria com muito potencial de crescimento. Como já falamos em outros vídeos, o movimento ecológico para uma economia sustentável vem sendo importante para diversos países. E ainda estamos em um processo de substituição do uso do plástico. Muitos desses usos vêm sendo supridos por esses produtos de papelão que a gente está falando. E além da tese da substituição do plástico, ela ainda se beneficia do movimento macro de crescimento de compras online, delivery de iFood e coisas parecidas, que são atividades que, pelo menos na minha visão, já são claras que vieram para ficar no hábito de consumo dos brasileiros e cada vez mais no mundo afora. Outro ponto positivo da empresa fica com um sólido histórico de mais de 120 anos de operação, sendo uma empresa bem antiga, que já enfrentou os mais diversos cenários e continua aí firme e forte. Vale ressaltar também que a empresa ainda se encontra, de certa forma, em uma fase de transição, expandindo a infraestrutura desses produtos de maior valor agregado e melhores perspectivas de futuro, de modo que uma empresa que já foi totalmente dependente da celulose começa cada vez mais a depender
desses outros produtos, trazendo uma operação de menos volatilidade e maior solidez para dentro da empresa. Para garantir a manutenção da posição dominante que eles têm no setor, eles têm feito vários investimentos nos últimos anos, o que fez o seu endividamento subir cada vez mais e se encontrando agora aqui perto das 4 vezes, um patamar que de fato já não é mais confortável para a empresa. Isso a gente está falando da alavancagem dívida líquida por EBITDA. O que tudo bem, é uma pequena redução em relação ao fechamento do ano passado, então já um começo desse movimento de redução de dívida, mas ainda é alto. E ainda é, pelo menos esses 3 últimos trimestres, bem acima do que eles vêm mantendo aqui desde 2022. Então, a empresa está chegando num patamar de dívida um pouco mais complicado e, é claro, mantendo essa dívida tão grande, né, a gente tem uma dívida líquida aqui atualmente de 30 bilhões, tem também o custo da dívida a ser mantido ali, o que traz dificuldade para a empresa no momento que a gente ainda está com uma taxa de juros bem alta. Ainda no tema de dívida, ela tem uma boa posição de caixa que supre boa parte daqui, tem 35 meses de cobertura da sua dívida através do seu caixa, mas para 2028 e 2029 tem muito vencimento, tem muito gasto envolvido para a empresa. Então esse contexto da dívida, somado a uma performance fraca da celulose, uma performance mais fraca também do dólar, a qual a empresa tem certa exposição, porque ela opera ali com bastante exportação também. E isso tudo resulta numa empresa que vem andando de lado. Inclusive, esse fator dólar, que está sendo prejudicial nesse momento, né? Ela tem uma correlação com o dólar está caindo, então ela acaba caindo também. Mas, na minha visão, é algo que deveria ser visto como uma vantagem competitiva da empresa, que tem sua receita internacional ali e relevância mundial. Então, mesmo que a gente esteja num momento que isso não está sendo melhor para a empresa, eu ainda vejo como vantagem. E com a continuidade do seu período que já vem se estendendo de largos investimentos, a gente acabou vendo o seu lucro dando aqui uma considerável recuada para os 446 milhões, uma queda de 18% em relação ao último trimestre do ano passado e até uma queda um pouco menor de 3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Inclusive, a queda vem desde aqui do volume de vendas, uma queda de 11%, porém, atenuando esses problemas, pelo menos no EBITDA ajustado, ela conseguiu trazer um pouquinho de crescimento aqui, 2%, olhando em relação ao último trimestre, 13% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Então, de fato, é uma empresa que não está performando super bem, devido até ao fato dos seus fundamentos estarem vindo mais de lado. Ela também não se mostra super atrativa na perspectiva dos dividendos, com um dividend yield aqui de 6,29% nas units e mesmo na Klabin 3 também aqui 6,17% bem próximo. Então, assim, acima de 6% já passa na régua do Bazin, não é um dividendo ruim, tá? Então acho que dizer também que a Klabin está com um dividendo ruim é um pouco injusto, mas de fato em relação a outras opções do mercado, outras também empresas sólidas, também boas pagadoras de dividendo, ela não está com um dividendo tão alto assim de fato. Principalmente quando a gente considera que tem analistas aí prevendo ainda mais quedas pro dividendo pago para esse ano de 2025. Parcialmente porque no primeiro trimestre desse ano a gente já viu um dividendo abaixo do que a gente tinha no ano passado. Mas voltando às vantagens da empresa, ela é muito verticalizada, produzindo boa parte da madeira que ela usa e ainda investindo para reduzir a sua necessidade de comprar madeira de terceiros, tendo recentemente comprado mais um campo, pagando aqui o projeto Caeté, que inclusive foi um gasto tão grande que trouxe um fluxo de caixa livre bem negativo para a empresa. Porém, quando a gente ajusta, calculando, chegando aqui no fluxo de caixa livre ajustado, a gente tem uma geração de 3,6 bilhões de reais, até um bom crescimento em relação aos últimos 12 meses terminados no primeiro trimestre de 2024. Esse projeto Caeté envolve exatamente a aquisição de ativos florestais, tornando mais robusta a posse das florestas da empresa, que é mais um movimento que eu acho super benéfico, porque eu gosto também de verticalização nas minhas empresas. Quanto menos a gente depende de terceiros, mais a gente consegue fazer todas as partes necessárias na produção do nosso produto, menor é o risco ao qual a gente se expõe. Então gosto dessa característica, não vejo como uma coisa ruim. Então, no geral, já dá pra gente concluir algumas coisas. A empresa é muito sólida, tem muita qualidade, tem vantagens competitivas fortes, tem presença internacional, se posiciona cada vez mais no melhor segmento dentro do seu setor, que garante perspectivas cada vez melhores, mas também não está super atrativa, até porque devido ao seu tamanho, normalmente se esperaria um pouco mais de dividendo. E de fato, quem está pensando exclusivamente em dividendo não vai ser comprador dessa empresa nesse momento,
Porém, eu ainda vejo um futuro brilhante pela frente da Klabin. E ainda creio que mesmo com todas as dificuldades, no longo prazo, ela ainda pode entregar muito. Em prol da transparência, vale ressaltar que eu possuo Klabin na minha carteira, mantenho na minha carteira para longo prazo e não vejo nenhum motivo para fechar essa posição, mesmo com a performance subótima que ela tem entregue recentemente. Mas, para descobrir se ela está mesmo numa oportunidade grande, como o Bradesco tem dito, colocando ela como sua top pick para o setor, só mesmo fazendo o valuation da empresa. Por isso, vamos revisar seus resultados mais recentes, alguns indicadores fundamentalistas, para, enfim, calcular seu preço justo. No primeiro trimestre de 2025, a gente está vendo já 63% do seu EBITDA vindo de papéis e embalagens, com apenas 37% da celulose, mostrando essa menor dependência da parte que é mais cíclica. Aqui a gente vê alguns dos produtos para quais vão ser usados a produção de celulose dela. A fibra curta vai vir aqui em papel higiênico, lenços, papel toalha, enquanto fluff e fibra longa vai vir aqui em absorventes, fraldas e até filtros. E no portfólio de papéis eles vão ter aqui os cartões, os container boards, todos muito comuns e cada vez mais necessários para o nosso dia a dia na sociedade moderna. Fora o portfólio de embalagens, que vai contar com os sacos aqui. Inclusive vale ressaltar que são sacos de boa durabilidade, de muita resistência, até porque são usados aqui para cimento, para coisas pesadas, e papel do lado aqui também, que mais do que conhecido todo mundo, quando compra quase qualquer coisa na internet, e às vezes até sem ser na internet, vai ver ou vai receber dentro dessas caixas. Então ela vende produtos que qualquer outra empresa que trabalhe com venda de produtos ou entrega de alimentos, ou qualquer coisa que seja um objeto físico que precise ser entregue, vai acabar precisando em algum momento dessas coisas que a Klabin oferece. De maneira que eu acredito que esse é um setor muito bom da gente ser sócio de boas empresas. No seu volume de vendas, a gente vê uma quedinha de 2% no primeiro trimestre de 2025 versus o de 2024, porém, um crescimento da receita de 10% nos períodos observados. E aqui a gente vê também que ela é bem distribuída, tendo uma parte relevante da sua operação vindo do exterior, sendo 38% da sua receita vindo do mercado externo e no volume de vendas, 47% vindo do mercado externo. No lado da celulose, a gente tem mais uma estabilidade, uma queda aqui de 4% no volume de vendas. Na fibra curta, uma queda de 15%, na fibra longa, estabilidade. No papel cartão, também vemos uma queda de 5%, sendo 1% na receita. Porém, quando a gente chega no container board, um crescimento de 14%. Isso em volume de vendas. Em receita cresceu mais ainda, 48%. Papel ondulado, mesmo com as dificuldades, também conseguindo um crescimento aqui de 10% na receita e de 2% no volume de vendas. Reforçando então o que eu tenho falado, que esses produtos de maior valor agregado acabam sendo melhores para a empresa e gosto muito de vê-la cada vez mais focando nesse lado que é de fato melhor. Para ver a distribuição da venda dela certinho, 38,1% em celulose, 27,6% em embalagens, 20,7% em cartões e 13,7% em container boards. Aqui a gente vê o gasto dele com investimentos que de fato vem sendo bem alto, inclusive o guidance deles para 2025 é de mais um gasto alto aqui de 3,3 bilhões em investimentos. Então ela segue nesse movimento de fazer investimentos, melhorar suas perspectivas para o futuro. E a gente tem também algumas máquinas que ainda estão em processo de ramp-up, então a gente deve continuar vendo ganho na sua produção, mesmo que eles parassem de investir. Em termos de indicadores, um PL aqui de 13 vezes, em relação à sua média de 25,29, um pouco baixo, mas já se encontrou bem menor também, já teve aqui 4,83. Porém, tirando esse 4,83, está perto das mínimas que a gente costuma encontrar ela mesmo. Já em PVP, apesar dela também estar perto dessas mínimas, ela ainda se encontra um pouco alta, um PVP de 2,72. Não é um PVP tão baixo assim, mas em relação ao seu histórico, parece atrativa, principalmente porque se a gente olhar mais para trás, ela não tinha tanto esse lado de papelão, container board, que tem mais qualidade. Em EV/EBITDA, aí sim ela vai ficando mais atrativa, 8,10 vezes, também perto das mínimas aqui, mas também perto da sua média de 9,73. O seu ROIC está bem apertadinho, aqui em 8,51%, mas lembrando que período de investimentos grandes, e esses investimentos podem só começar a dar retorno mais lá para frente, então a gente pode ter esse ROIC mais apertadinho mesmo. Quando a gente olha o ROI, aí tá bom, atualmente aqui em 20,94%. Seus dividendos têm uma certa forte oscilação, porém, ela também tem um histórico sólido de sempre pagar ali seus dividendinhos há muitos e muitos anos,
A única quase exceção aqui é 2020, mas no contexto de pandemia, de fato é mais compreensível essa redução. Como prometido no começo do vídeo, com os movimentos de Trump se torna importante ver se as nossas empresas estão mais ou menos expostas. E no caso da Klabin, que tem bastante exportação e até certa correlação com o dólar na sua cotação, seria fácil pensar numa primeira camada que ela tem sim muita exposição, afinal ela depende de bastante exportação. Porém, quando vemos as suas exportações pelo mundo, a gente vê que os Estados Unidos representam apenas 1,8% dessas. Aliás, sendo mais preciso, 1,8% da receita dela vem de exportações para os Estados Unidos. De maneira que, mesmo se essas tarifas forem para frente, ela não deverá ser largamente afetada, já que é bem pouquinho das suas vendas, ali 1,8%, que de fato se tornariam menos competitivas, dadas as tarifas que as empresas compradoras teriam que pagar lá nos Estados Unidos. E com isso, a gente pode seguir aqui para o nosso cálculo do preço justo, onde a gente vai começar olhando o método de Graham, onde a gente vai estimar uma redução do seu lucro líquido, quer dizer aqui para 1,35, o seu LPA. O crescimento não pode ser tão alto assim, vou colocar para 10%, com 10 de taxa de desconto também. E a gente chega ao primeiro preço justo, de R$ 16,93. Ela atualmente estando aqui a R$ 18,64, não está nos indicando nem margem de segurança. Vamos partir aqui para o desconto de fluxo de caixa. Aqui a gente vai usar o fluxo de caixa livre ajustado, que está em 3,6 bi, com uma taxa de crescimento que eu acho que dá para estimar aqui pelos 6,5%, os mesmos 10 de taxa de desconto, 3 de crescimento perpétuo, com 8 de desconto perpétuo. E por esse método, que acaba sendo na verdade o meu favorito, ela está muito cara, porque o seu preço justo estaria aqui em 6,39. Se a gente considerar que o ramp-up vai acontecer, mais à frente os investimentos que ela está fazendo vão começar a pagar mais, e ela pode ter talvez uma taxa de crescimento maior, vou colocar uma taxa de crescimento não tão conservadora aqui para ela estimar 10%, ainda assim traria o preço justo só para 7,76. Então, em relação à geração de caixa, ela não está super atrativa. Vamos ver em relação aos dividendos, onde a gente vai estimar um crescimento de 13,5% para os seus dividendos, e a gente vai estimar também uma redução nesse dividendo atual, porque eu tenho visto analistas e membros do mercado projetando essa queda, então vamos ser conservadores. E aqui a gente chega num preço justo de R$ 20,70. Então, apesar dela não estar super atrativa nos dividendos, é exatamente esse método que começa a nos indicar uma pequena margem de segurança. Mesmo que ela cresça um pouquinho menos, digamos que ela consiga crescer apenas 3%, esses dividendos ainda seriam um preço justo aqui de R$ 19,13. E para finalizar, vamos em mais um aqui, o desconto de fluxo de dividendos, com o mesmo dividendo projetado. Na verdade, aqui você é até um pouco mais conservador, estimar um cenário um pouco pior. Vamos dizer que ela caia para 1,10 os seus dividendos esse ano, com uma taxa de crescimento de 4%, 10 de taxa de desconto, crescimento perpétuo de 2,5% e 8% de desconto perpétuo, chegando assim a R$ 17,46, bem pertinho do seu preço justo. Ou seja, o nosso valuation não está nos dizendo que ela está super descontada. Não é uma urgência, não é uma mega oportunidade. Porém, vale ressaltar que é uma empresa de qualidade, de histórico forte, que está passando por um momento difícil. E pode ser difícil prever por quanto tempo a gente vai estar nesse período, são muitas variáveis. Então, mesmo o seu valuation não nos indicando um momento óbvio de desconto, dado o contexto da bolsa atual, eu ainda acho que ela é uma das melhores opções para o seu aporte no momento atual, para quem estiver buscando big caps, né, empresas mais consolidadas, com um histórico mais sólido, com uma capacidade de dividendos. Lembrando que ela tem uma oscilação a mais, vem trabalhando para reduzir isso, mas a gente ainda pode ver oscilação nos seus dividendos. Ainda assim, é uma tese que eu particularmente gosto muito, tenho visto cada vez mais as pessoas se afastando da Klabin, mas eu continuo gostando bastante da empresa. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece do like, se inscreve no canal. Tô deixando aqui 2 vídeos para você continuar assistindo, vendo aonde eu tô vendo a oportunidade, o que eu tô achando do mercado atualmente. Vou deixar inclusive o vídeo aqui das small caps que eu citei lá no começo. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!